Fala, meus termodinâmicos e termodinâmicas. Tadeu na área. Estou aqui para abordar mais um assunto aí da nossa querida termodinâmica. E hoje a gente vai demonstrar o porquê que a eficiência de Carnot é a máxima. Então, para início de conversa, a gente parte de uma máquina de Carnot hipotética. E temos aqui a presença de uma fonte quente, a temperatura TH. Ela fornece calor para uma máquina térmica que opera em ciclo. Essa máquina é capaz de utilizar esse calor fornecido pela fonte quente para produzir o trabalho W. Porém, parte desse calor, que é H, ele não é transformado em trabalho. Então, ele é direcionado para uma fonte a temperatura TC, que é chamada fonte fria. Então vamos lá. Então, galera, para a gente desenvolver nossos cálculos, nós vamos utilizar a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. Trabalhando com a primeira lei, a gente vai ter o seguinte: o calor total fornecido, ele vai se ramificar, dividir entre trabalho e o calor que vai para a fonte fria. Nessa equação, a gente vai isolar o calor que vai para a fonte fria e a gente vai obter QC é igual a QH menos W. Então a gente vai chamar essa aqui de equação 1. Mais para frente vocês vão entender o porquê que eu isolei o QC aqui e não alguma das outras variáveis. Tá? Isso tem um motivo, mais para frente vai ficar mais claro. Então beleza, tá aqui nossa equação 1. Agora, utilizando a segunda lei, a gente pode escrever o seguinte: que a variação de entropia é menos QH sobre TH mais QC sobre TC. O que significa isso? A fonte quente, ela está cedendo calor para a máquina térmica. Então a entropia da fonte quente, ela se reduz. A desota se reduz. Por isso, sinal de negativo. E entropia é dada pelo calor dividido pela temperatura. Já analisando para a fonte fria, a gente tem que a entropia é o calor que vai para a fonte fria sobre a temperatura. Com sinal positivo, porque durante o funcionamento a entropia da fonte fria, ela aumenta, porque ela está recebendo calor. Então existe ali na fonte fria um aumento do desordem. Por isso que a equação foi escrita dessa maneira. Então a gente vai chamar essa aqui de nossa equação 2. O próximo passo é substituir a equação 1 na equação 2, porque a gente isolou QC aqui e temos QC na equação 2. Então a gente vai substituir esse QC por QH menos W. Então, fazendo 1 em 2, a gente vai obter o seguinte, que a nossa variação de entropia, ds, vai ser igual a menos QH, calor da fonte quente, sobre a temperatura da fonte quente, TH, mais QC. Mas quem que é QC? Da equação 1 a gente sabe que o QC é QH menos W sobre a temperatura da fonte fria, TC. E agora a gente vai realizar uma série de algebrismos para ajeitar essa equação aqui. E depois, chegando lá, a gente vai fazer uma análise. E aí, a partir dessa análise, a gente vai descobrir por que a eficiência de Carnot é a máxima. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente pode reescrever esse termo aqui, esse termo, como sendo. Mantém o QH-TH do início. E só para facilitar a visualização, a gente pode escrever QH sobre TC menos W sobre TC. Então, pessoal, continuando aqui, nós vamos ter o seguinte. A gente vai precisar de colocar o QH em evidência. Mas o QH ele tem que comunicar com todos os termos. E aqui eu coloquei equação 1 na equação 1, mas na verdade equação 1 na equação 2, tá, galera? Agora tá certinho. Então, ó, colocando o QH em evidência, nós vamos ter o seguinte. O ds vai ser QH já em evidência, que multiplica menos 1 sobre TH. Aí eu vou estar retornando nesse termo aqui que eu tinha, né? Mais 1 sobre TC
Aí multiplicando aqui eu retorno em QH sobre TC. Menos W sobre QH sobre QH vezes TC. W sobre QH vezes TC. Por que esse QH aqui embaixo? Porque quando eu multiplicar esse QH de fora do colchete por esse termo aqui, vai ficar QH vezes W sobre QH sobre TC. QH de cima vai cortar com QH de baixo. Então eu vou voltar nesse termo que eu tinha originalmente, que é menos W sobre TC, certo? Agora o último algebrista que a gente tem que fazer aqui é multiplicar toda essa equação por TC sobre TC. Isso aqui, galera, é o mesmo que 1, certo? Que eu tenho o mesmo valor em cima e embaixo. É só uma ferramenta algébrica. Não vai alterar o valor da minha equação, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Esse TC aqui está embaixo, dessa fração, eu vou passar ele multiplicando embaixo aqui, sobre o QH. E não vou jogar ele dentro desse colchete. Então vai ficar assim. QH sobre TC, que multiplica. Agora eu vou trabalhar com o TC que está aqui em cima. Esse TC, eu vou fazer a distributiva com tudo que está em cima no colchete. Então esse termo vai para menos TC sobre TH. Esse termo aqui fica TC sobre TC. Então vai ser 1. E esse último termo aqui, vou jogar o TC aqui em cima, vai cortar com de baixo e vai sobrar menos W sobre QH. Então, conclusão. Nossa equação final ficou o seguinte. Variação da entropia, ds, é igual ao calor da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria, que multiplica. Aí eu vou ajeitar esses dois termos. Então, vou colocar um primeiro. Vai ficar 1 menos TC sobre TH. E vou colocar entre parênteses, só para dar um destaque maior para esses dois termos juntos. Menos W sobre QH. E fecha o colchete. Agora, pessoal, o que a gente tem aqui? Esse termo, ele representa a eficiência de Carnot. Vamos lá. Eficiência de Carnot. Esse termo representa a eficiência da máquina térmica. A gente sabe da segunda lei que é impossível que a variação de entropia seja menor que zero. Isso aqui é impossível. Então, a gente tem um único caso onde essa variação, analisando dessa forma, essa variação seria menor que zero. Qual seria esse caso? Se o valor desse cara aqui, que é a eficiência da máquina térmica, se o valor desse cara em módulo ele for superior ao valor da eficiência de Carnot, vocês concordam comigo que eu ia ter uma coisa menor, menos uma coisa maior que essa, e dentro desse colchete ia dar um resultado negativo? Aí quando eu multiplicasse o QH sobre TC, que sempre vai ser positivo, por uma coisa negativa, eu ia ter um resultado final negativo. Então eu teria um DS menor que zero. Conclusão que a gente tem. A eficiência da máquina térmica ela nunca pode ser maior que a eficiência de Carnot, para não violar a segunda lei. Então, para atender a segunda lei, esse termo, que é a eficiência de Carnot, ele tem que ser maior que a eficiência da máquina térmica. Bem, então, galera, mais um adendo aqui. Em casos reais, o DS, né, que é a variação de entropia, ele sempre vai ser maior que zero. Mas a gente ainda tem aproximações quando a gente considera que no nosso processo, no nosso sistema, não ocorrem irreversibilidades. Quando o processo é reversível, a gente pode ter que a eficiência de Carnot é igual à máquina térmica. Então essa subtração aqui ela daria zero.
E aí, portanto, eu teria um ds igual a zero. Isso significa que só existe processos reversíveis. Agora, no caso onde ds é maior que zero, eu tenho a presença de irreversibilidades. Então é isso, galera. Está provado aí por quê, né, que a eficiência de Carnot é a máxima ou igual à da máquina térmica, mas nunca menor, tá? Nunca pode ser menor. E qualquer dúvida vocês podem estar perguntando aí nos comentários, ou qualquer sugestão, pode mandar aí pra gente que a gente vai estar atento aí, beleza? Valeu, brigadão. Curte a gente aí, segue, compartilha com os amigos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aí essa demonstração. E valeu, até a próxima.